correta da questão interativa. Item C, 13,65, 2,101 e não. Resolução. A hipótese nula ela é confirmada pela equação quando constatamos que não há relação entre x e y, e se o verdadeiro valor do coeficiente angular for zero. Então, procedendo aos cálculos da estatística T, o valor foi aproximadamente 13,65, que indica o número de desvios padrões que o parâmetro beta tem do valor zero. Então, no teste para o beta, que é o coeficiente angular, calculamos a região crítica com nível de significância de 5% e para irmos na tabela é n menos 2 graus de liberdade, ou seja, o grau de liberdade é 18. Vamos aqui procedendo ao teste, H0, beta igual a zero, H1, beta diferente de zero. É apresentado aqui o valor de menos 2,01 e 2,101, que nada mais é do que o valor crítico que define tanto a região de aceitação e a região de rejeição, que são nos extremos da distribuição normal padronizada. Sabemos que o valor calculado é 13,65, que ele está em módulo maior do que o T crítico. Então, a análise é de que temos que rejeitar a hipótese nula. Vamos aqui, só para esclarecer, como procedemos ao acesso à tabela, o valor 2,101. Graus de liberdade, n menos 2, que era 20, menos 2, 18, e a probabilidade, por ser uma tabela unilateral, a probabilidade é 0,975, que nos dá o valor crítico de 1,01. Variação em torno de uma reta de regressão. Entendemos, então, que eu havia dito anteriormente, que o modelo de regressão tem uma parte que é explicada pelo próprio modelo e a parte inexplicada que é endereçada ao erro que é cometido ao construir um modelo. Então, temos aqui a variação em torno da reta. Soma do quadrado total. Praticamente, você pega o valor de cada encontrado na variável dependente, que é y, menos a sua média, e eleva ao quadrado. Essa informação nos dá a soma do quadrado total. A variação explicada é a diferença entre o valor estimado, y chapéu. O chapéu significa que é o valor estimado da variável dependente. E ela é comparada, ou a distância em relação à média. Essa diferença elevada ao quadrado nos dá a soma do quadrado da regressão, que aí eu havia dito que é a parte explicada. E a outra parte que é a variação inexplicada, que nada mais é do que a diferença entre o valor observado e o valor projetado. Projetado porque é o y chapéu. Essa diferença elevada ao quadrado nada mais é do que a soma do quadrado do resíduo. Resíduo e erro é a mesma lógica. Então, isso representa a variação inexplicada. Temos aqui abaixo, logo abaixo, a forma de se calcular os valores associados a cada uma dessas variações, tanto a variação total, explicada e inexplicada. Lembrando que a variação total é a variação explicada mais a variação inexplicada. Temos aqui um exemplo da análise da variância. Só que ela tem as causas da variação, ou pode ser pela regressão, pelo resíduo e o seu total aqui. Graus de liberdade, por que um aqui? Porque foi utilizada a regressão linear simples, que representa uma única variável tentando explicar a variação de outra. Temos aqui a soma do quadrado, as diversas fórmulas, tanto por parte da regressão do resíduo e o quadrado médio. Aqui é uma apresentação dos resultados com base naqueles valores do modelo que havíamos trabalhado anteriormente, que é
a renda explicando o consumo das famílias. O coeficiente de determinação R². Lembra que trabalhamos só com R, que eu havia dito que é o coeficiente de correlação de Pearson? E aqui está o R². Chamamos de coeficiente de determinação. É o grau de explicação do modelo, que na verdade é uma medida da qualidade do ajustamento da eficácia do modelo. E é calculado pela seguinte fórmula, que nos dá o valor de 0,97,56. Qual o significado disso? Que a variável renda explica 97,56% da variação do consumo. O erro padrão da estimativa. O erro padrão da estimativa é calculado por essa fórmula, que nos dá 128,74. Esse erro padrão da estimativa remete àquela ideia do erro que a gente havia dito, que é a parte inexplicada. Isso significa que o desvio padrão do consumo para uma determinada renda específica é em torno de R$ 128,74. Intervalos de previsão é um outro conceito interessante, porque o modelo de regressão trabalha com erro e a palavra incerteza está presente nesse contexto. Então temos que pensar em construir um intervalo de previsão, como eu havia dito, quando um candidato tem a intenção de votos em torno de 40, há uma margem de erro, tanto para a direita como para a esquerda. Da mesma forma, é a nossa preocupação em construir intervalos de previsão para cada valor projetado, que é o Y-chapéu. Temos o exemplo aqui, o intervalo de previsão demonstrado de forma gráfica. Então, o que percebemos aqui? Temos a média de X. O que é a média de X? É a média da variável independente, aquela variável que tem a capacidade de explicar a variação da outra, que seria a variável Y, no caso, a nossa renda. Então, percebemos que a variável, a média associada à variável, nos dá um intervalo menor. Por quê? É como se fosse estar no centro do furacão, em termos de média. Então, o intervalo de confiança é menor. Quanto mais você tem os valores de X distanciado ou pela direita ou pela esquerda, esse valor do intervalo tende a se ampliar. Significa que, para você manter o nível de confiabilidade da sua previsão, você tem que ir ampliando o teu intervalo a cada valor de X que se distancia da média. Um outro aspecto de extremo interesse, e é a análise dos resíduos, é a característica em que é apresentada os erros que são cometidos no modelo. Então, a situação ideal para o comportamento dos resíduos no modelo de regressão é que eles estejam distribuídos de forma aleatória em torno de zero. Significa, quanto menor o erro, melhor para o modelo. E essas observações não podem ser muito discrepantes, começar a aparecer valores muito distantes de zero. Então, significa que a variação tem que ser constante. Percebe que a variação está numa faixa que não há mudança, bem restrita e próximo de zero? Então, é isso que é interessante avaliar nos resíduos, o comportamento do resíduo. Você percebe que o gráfico é feito, o resíduo, que é o errinho, em função da variável independente. No nosso caso aqui, no exemplo, seria a renda, tentando explicar o consumo, ok? Então, essa é uma característica de interesse para entender o propósito na elaboração e na construção de um modelo econométrico. Podemos calcular também a questão da probabilidade. Lembra que trabalhamos a ideia de que o tripé teoria econômica, estatística e matemática? Matemática nos dá a característica da função
a ser trabalhada na construção do modelo econométrico. A estatística são os parâmetros a serem analisados, os estimadores e o próprio teste de hipótese para verificar a eficácia do modelo e o grau de eficiência também. Então temos aqui um exemplo para se calcular a probabilidade, no caso do nosso modelo. Por exemplo, vamos calcular a probabilidade de que a despesa de consumo, nosso consumo que é o Y, possa ser maior do que 2.000 para uma renda de 2.500. Então vamos entender, você tem uma renda de 2.500, ele está perguntando qual é a probabilidade de você ter uma renda maior do que 2.000. Agora, tudo isso vai ser trabalhado em função do comportamento do modelo. Então temos como exemplo aqui, que foi questionado, probabilidade de que o consumo seja maior que 2.000, dado que a renda é igual a 2.500. Vamos ao valor previsto aqui pelo modelo. Uma renda de 2.500 nos dá, pelo modelo, o valor previsto de 1.987 de consumo. Ok? Previsto está aqui, 1.932. Esse é o valor real. Esse é o valor projetado pelo modelo. Então, o que há interesse é do modelo projetado. Temos aqui a distribuição normal 0,1, para que possamos ir na tabela, e vamos calcular ao que foi solicitado. Padronizando aqui, temos o valor de Y, que nada mais é do que o consumo de 2.000, e vamos subtrair do valor previsto, 1.932,32, e dividir pelo desvio padrão. Mas sabemos que a variância é 16.574,68. Variância, e aqui temos que colocar no denominador o desvio padrão. O desvio padrão, pelo conceito, é a raiz da variância. Então, trabalhamos com a raiz da variância. E encontramos na tabela a probabilidade ou resultado de 28,81%. Então, respondendo a essa questão, podemos dizer que se você tiver uma renda de 2.500, a probabilidade de você ter um consumo superior a 2.000 é de 29,81%. Interatividade, a questão interativa. Fundação Carlos Chagas, uma questão aplicada ao analista do Banco Central do Brasil em 2005. Uma empresa com a finalidade de determinar a relação entre os gastos anuais com propaganda, a variável X, em R$ 1.000, e o lucro bruto anual, variável Y, em R$ 1.000, optou por utilizar um modelo linear simples, YI igual a alfa mais beta XI mais o erro, em que YI é o valor do lucro bruto auferido no ano I e XI é o valor gasto com propaganda no ano I. E o EI é o erro aleatório com a respectiva hipóteses consideradas para a regressão linear simples. Alfa e beta são parâmetros desconhecidos. Considerou para o estudo as seguintes informações referentes às observações nos últimos 10 anos da empresa. Então, somatório de YI de 1 a 10 igual a 100. Somatório de XI de 1 a 10 igual a 60. Somatório de XI vezes YI de 1 a 10, 650. Somatório de YI ao quadrado de 1 a 10 igual a 400. Somatório de XI ao quadrado de 1 a 10, 1080. A pergunta é, utilizando a questão da reta obtida pelo método dos mínimos quadrados, tem-se que, caso haja um gasto anual com propaganda de R$80 mil, a previsão do lucro bruto anual em R$1.000 será de item A, 84, item B, 102,5, item C, 121,
item D, 128,4, item E, 158. A resposta correta é o item B, 102,5. A resolução, com base nos valores dados no item anterior e tendo a fórmula para cada um dos parâmetros a serem trabalhados, obtemos a variação de x 40, de y 80, xy 50 e os parâmetros estimados, o beta assumindo o valor de 1,25 e a constante da equação 2,5. Com esses dois valores, podemos definir a equação da reta pelo método dos mínimos quadrados. Então, esse é o valor de A e esse é o valor de beta, o coeficiente angular. E a pergunta é, se substituindo o valor de x 80, que seria o investimento em publicidade, qual seria o valor do lucro? Então, substituindo o 80 no valor de x, que está aqui estabelecido nessa equação, o resultado seria de 102,5. Essa é a resposta correta da questão. Gostaria de ressaltar a importância para que, antes de vocês assistirem os slides, seria interessante uma leitura do livro-texto para que você tivesse um melhor aproveitamento nas aulas através da apresentação do professor. Obrigado e até a próxima.